Olá, queridos amigos do Irmão Átmos. Muita gratidão por mais uma oportunidade de trabalho, mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado. Nós vamos começar esse nosso estudo com o livro Segue-me, de Emmanuel, ditado a Chico Xavier. Nós vamos fazer a leitura chamada Bilhete Fraterno. Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Disse Jesus, está em Marcos, capítulo 9, versículo 41. Meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ensada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para a ignorância. Oferece a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo, ao companheiro necessitado, que segue a retaguarda. Divide sem alarde as sobras do teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao amigo abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios libertastes hoje do astro vivo que é teu próprio ser imortal? Recorda ao divino mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de um dracma perdido. Faze o bem que puderes. Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Eu vou repetir essa frase que eu achei tão bonita. Quantos raios libertastes hoje do astro vivo que é o teu próprio ser imortal? Então, com esse pensamento, vamos orar ao nosso querido Mestre Jesus, ao nosso Pai, tanto que nos ama, que possa iluminar o nosso ser e nos permitir irradiar a nossa luz aos irmãos que precisam ser iluminados, que precisam de amor, que precisam de amparo. Pedimos também que nos iluminem, nos dando sabedoria, nos dando confiança, aprendizado e muita oportunidade de amar e de ser amado. Muito obrigado, nosso querido Mestre, esteja conosco, assim seja. Graças a Deus. E é com esse pensamento de abraço fraterno, de libertação, de uso de nossa luz interior, que a gente começa o nosso estudo falando de rompendo os grilhões. Grilhões, cadeias, prisões, amarras, apegos excessivos. Será que isso tem alguma relação com a nossa vida atual? Será que nós estamos agrilhoados a alguém ou alguma coisa? Vamos ao extremo oposto para podermos refletir um pouquinho melhor? Vamos pensar na liberdade absoluta? Será que ele é possível? Na questão 825 do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 10, que trata das leis de liberdade, Allan Kardec pergunta aos espíritos se há posições em que o homem possa se vangloriar de uma liberdade absoluta. E os espíritos respondem que não, pois um sempre depende do outro, independente da posição que ele ocupe. Na 826, Allan Kardec continua. Em que condições, então,
poderia o homem gozar dessa liberdade absoluta? E a resposta é que o homem poderia gozar dessa liberdade absoluta na condição de eremita no deserto. A partir do momento que duas pessoas estejam reunidas, que estejam interagindo entre si, existem direitos recíprocos que precisam ser respeitados. Então eu tenho como fazer o que eu quiser, mas eu tenho esse direito. Até onde vai o meu direito? Então meu direito ele vai até o momento em que começa o direito do outro. Meu direito termina ali, porque a partir dali eu passo a ter deveres perante esse meu companheiro de jornada. Eu preciso agora respeitar e garantir que os direitos dessa outra pessoa com quem estou interagindo também sejam respeitados. Assim como eu desejo que os meus direitos sejam respeitados. E para isso o outro passa a ter deveres perante mim. Então eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, pensar o que eu quiser, sim. Mas eu tenho responsabilidade sobre isso, porque eu não tenho uma liberdade absoluta de fazer o que eu quiser. E aí a gente pensa nesse momento que existe uma rede então de interações, uma grande rede de laços que são formados entre os indivíduos, encarnados e desencarnados. Mas eu posso ter um laço afetivo, leve, harmonioso, que faz com que um irmão se mande ao outro para caminharem juntos, para se ajudarem nesse processo, para serem colaboradores, cooperativos. Mas eu também tenho essa imantação que pode acontecer na forma de um grilhão, um aprisionamento, em que atrasa a caminhada, pesa a caminhada, deixa ela muito mais difícil, nos prende ao tempo, nos prende ao espaço, nos prende um ao outro. E assim todos os envolvidos ficam agrilhoados e perdidos no tempo, perdidos nos seus objetivos, no próprio sentido da vida. Isso não é um laço, isso é um grilhão. Eu vou pedir agora que cada um tente visualizar, de preferência de olhos fechados, o seu próprio ser, uma miniatura, no centro de uma imagem. E que ao redor de você visualize as pessoas com as quais você convive no seu dia a dia. E vá pensando nas relações que existem entre vocês. Seus familiares passando ali ao redor, seus colegas de trabalho, seus amigos, os conhecidos, os desconhecidos, mas que passam por você de alguma forma. Pensa na relação que você tem também com os irmãos desencarnados, aqueles irmãos que já fizeram parte da sua história, que formaram laços ou formaram grilhões com você. Talvez você não lembre, mas eles podem estar ao seu lado. Que tipo de laço está se formando agora? Você está influenciando ele com boas vibrações, tentando atraí-lo para uma caminhada no bem? Ou ele está te influenciando agora? O seu pensamento, suas atitudes, criando um grilhão, arrastando a caminhada de vocês dois. Pense agora, ao redor dessa sua miniatura, seus bens materiais passando. Seu carro, sua casa, seus pequenos bens pessoais. Que tipo de relação existe entre vocês? Esses bens estão aí para serem utilizados como instrumento na sua jornada, nessa vestimenta, entendendo que acabando essa vestimenta, acabando essa experiência, esses bens ficam e nós não os levamos? Ou será que você pensa que possui esses bens e eles te aprisionam num sentimento de sofrimento, num sentimento de medo de perdê-los, de estragá-los? Será que ele afeta a sua relação com as outras pessoas? Será que ele afeta a sua relação com o trabalho, com os valores da vida? Será que então, na verdade, esses bens materiais possuem você? Que relação é essa? Como você se relaciona? Esse serzinho que está aí, como esse serzinho se relaciona com você mesmo? Esse ser imortal, que já viveu tantas experiências, tantas vestimentas diferentes,
que já alcançou tantas batalhas internas, que já desbravou tantas matas, já aprendeu muito e tem muito ainda para caminhar e aprender. Como esse ser se relaciona com esse pequeno fragmento de vida espiritual, com essas pessoas encarnadas e desencarnadas, com esses bens materiais que estão apenas nessa vestimenta. Como esse ser se relaciona com ele mesmo, como você se relaciona com você. Existem grilhões de angústia, de ansiedade, de medo. Existem grilhões com o seu passado, dessa vida ou de outras. Existem grilhões com a sua própria história. Existem muitos tipos de grilhões, muitos. E aí a gente vai explorá-los aqui em diversas situações, pensando sempre nas situações mais grandiosas, nas situações mais graves, mas também nas pequenas situações do dia a dia. E existem sempre grilhões, porque a gente está sempre se relacionando com o outro e a gente tem ainda nossas próprias limitações. As situações mais terrenas dessa nossa vida material, a gente já tem vários exemplos. Na própria história da humanidade, o homem com seu orgulho, com a sua soberba, pensa que pode manipular o outro, pensa que pode dominar o outro. Isso porque tem uma autoestima alterada, ou ela é exacerbada porque se sente melhor por quem é, como é, pelo que tem, pelo que sabe, pensa que é superior e pode dominar quem está do seu lado. Temos exemplos aí da escravidão, da exploração do índio, dos relacionamentos abusivos, do autoritarismo, o machismo, o racismo, os empregos degradantes, em que a pessoa trabalha, gera um lucro muito grande para a empresa, mas recebe apenas o suficiente para se alimentar e ter onde morar. Quando recebe. É uma forma de trabalho escravo também, não é? Então, isso a gente percebe, não é só no passado, na história da escravidão, mas é no nosso dia a dia atual. Várias relações que estão gerando grilhões entre os envolvidos. E aí a gente pensa também na nossa atitude em relação às crenças do outro. Porque quando eu penso na minha situação, no que eu sei, no que é claro na minha cabeça, na melhor das intenções eu posso pensar até em relação ao próprio espiritismo. A gente tem o espiritismo, traz um pensamento tão claro para nós, parece que tudo se encaixa perfeitamente, né? A ciência, a religião, a filosofia, tudo se encaixa de forma tão clara que a gente fica na ansiedade de querer que essa clareza exista na mente do outro também. E aí a gente acaba afetando a liberdade de pensamento do outro, a liberdade de consciência do outro. A gente quer impor a nossa crença, a gente quer impor a nossa verdade. E talvez o outro não esteja pronto, talvez o outro não queira. Talvez aquela vestimenta exija uma experiência diferente e a religião dele é o suficiente para ele levar o caminho do bem, para lhe aproximar de Jesus. E a gente não entende isso. E aí a gente tem na questão 839 do Livro dos Espíritos a seguinte resposta, quando Allan Kardec pergunta sobre isso, sobre a imposição das crenças. Aquele que escandaliza com a sua crença um outro que não pensa como ele, falta com a caridade e atenta contra a liberdade de pensamento. A gente faz isso, não faz? É a melhor das intenções, a gente quer mostrar ao outro o quanto a vida é bela e o quanto a nossa crença nos ajuda, mas a gente também está querendo controlar o pensamento do outro. Às vezes a gente quer apenas que o outro haja como a gente age, a gente quer decidir o que ele vai fazer, o que ele vai pensar, como ele vai resolver o problema dele, a gente dá a solução pronta e não deixa com que ele caminhe. Eu faço isso bastante. Então a gente, às vezes, até na melhor das intenções, a gente está ferindo o direito do outro, a liberdade de pensar e de consciência do outro, que essas sim são ilimitadas. E no plano espiritual, será que isso continua havendo? Sim, Aí quando a gente tem esse orgulho, essa crença de superioridade e às vezes até de inferioridade, tem muitos irmãos que não reconhecem o seu valor e pensam que precisam dominar, que precisam humilhar, que precisam torturar o outro para se sentir mais importante.
para se sentir mais valorizado. Então, esses problemas internos são os grilhões que ele carrega dentro de si. Ele se amarra a essas questões, que talvez tenham um histórico nessa vida ou em outras, são grilhões que precisam ser rompidos, mas que fazem com que ele tenha esse sentimento ainda a ser resolvido. E isso vai além da vida material. No plano espiritual, esse sentimento continua existindo e a necessidade indevida de dominar o outro continua sendo executada. Então nós vemos no plano espiritual muitas situações, tanto nos livros quanto nas reuniões mediúnicas, isso acontece muito, grandes grupos que são liderados, que são torturados, escravizados, e acham até que tem uma lei própria que pode puni-los, castigá-los quando eles agem no mal. Então eles usam o mal para tentar combater o mal. Um grupo grande que está ligado ao mal, à ignorância, vários grilhões de vaidade, de orgulho. E aí eu trouxe então 3 livros para nos acompanhar nesse nosso estudo, que vão trazer histórias diferentes, são autores diferentes, médiuns diferentes, mas a essência é a mesma. Essa essência em que você tem um grupo dominado, que recebe um grilhão e que também domina outros, e que vão afetar, por fim, os encarnados, com o objetivo de desestabilizar o bem, de desestabilizar o trabalho nas casas espíritas, nas escolas e assim por diante. Onde haja o bem sendo desenvolvido, eles estão ali tentando perturbar. Esses livros são Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, ditado a Divaldo Franco. É um livro um pouquinho mais denso na sua história e na escrita, mas é um livro muito bom que fala do trabalho mediúnico, dessa responsabilidade, fala da obsessão. Recomendo muito a leitura. O livro Libertação, de André Luiz, ditado a Chico Xavier, que é um livro muito emocionante, eu adoro, recomendo bastante também. E por último, nós vamos pegar trechinhos também do livro Aconteceu na Casa Espírita. É um livro de Nora, ditado ao médium Emanuel Cristiano, e que é uma linguagem muito mais tranquila, um livro até menorzinho, mas que traz um conhecimento muito grande em relação à influência que existe aos trabalhos das casas espíritas. Então, ele traz uma abordagem muito prática, muito lúcida, que eu recomendo também. Então, eu recomendo os 3, além de outros, mas tentei selecionar esses. Nós vamos começar falando um pouquinho do Trilhas de Libertação. Na verdade, nós vamos contar trechinhos e que juntos eles vão contar como se fosse uma única história. Porque como nós vemos aqui, são livros diferentes, autores diferentes, como eu disse, mas a essência é a mesma, porque isso é um padrão muito comum na experiência humana. Então isso se repete nas nossas vivências. E as nossas mesmas, a minha e de vocês que estão aqui me ouvindo da Casa do Irmão Atmos, com certeza estivemos envolvidos em situações semelhantes a essas. Então elas são histórias recorrentes. Por isso que a leitura dos 3 em fragmentos, no final das contas, nós vamos compreender isso como se fosse uma história única. Tá? Mas quem for ler vai perceber que tem particularidades, obviamente, enredos bem diferenciados. No livro Trilhas da Libertação, nós vamos entender, no primeiro momento, como que acontece esse processo de dominação. Nós temos aqui um grupo grande, liderado por um chefe, que foi escolhido por esses irmãos que estão imantados, que estão em sintonia no mal. Eles escolheram um líder que eles aclamaram como o soberano gênio das trevas. E esse irmão, ele é do século XIV, ele é descendente de Gengis Khan, esteve envolvido em grandes dominações, em muitas guerras. Então é um irmão que age no mal, domina e vem com essa vestimenta desde aquela época, porque ele não conseguiu desapegar. Ele se mantém agrilhoado também a essa vestimenta dele, a esse orgulho, a essa necessidade de se sentir superior aos outros, de se sentir valorizado, de causar terror. Então ele perpetua essa mesma prática no plano espiritual. E então ele vai ter um grupo grande de espíritos que vão trabalhar para ele. Não trabalhar porque querem apenas, mas trabalhar porque acabam sendo obrigados a isso, são escravizados.
obviamente nós vamos ver que existe uma brecha, existe uma abertura para que eles façam uma escolha para isso. Mas a partir do momento que eles escolhem, eles acabam sendo dominados por esse líder. E um desses que é dominado, ele é o chefe siberiano. Ele vai ser bem falado aqui no livro, ele aparece bastante. E ele, além de ser dominado pelo chefe, né, o soberano das trevas, ele vai liderar e dominar outros, torturar outros. E aí no finalzinho do livro, ele fala um pouquinho sobre como esse chefe siberiano foi dominado. É a orientação que os irmãos trabalhadores dessa casa, que está sendo afetada, dá sobre esse chefe siberiano. Estamos diante de um largo processo de auto-obsessão. O nosso irmão enfermo padece de cruel hipnose, aplicada pelo seu controlador. Antes de destacá-lo para o ministério que diz administrar, foi submetido a terríveis processos de indução magnética para perder a vontade, tornando-se um autômato teledirigido pelo seu comandante. Depois, por haver sido libertado da região abissal onde expungia os crimes, foi condicionado à gratidão para com aquele que atribui ser-lhe o benfeitor. Uma pausa na leitura, nós vemos que ele não tinha condições de visualizar os irmãos de luz que estavam ali para ajudar, né? Por não estar na mesma sintonia e por também não desejar ainda essa ajuda. Naquele momento, então, o que ele visualiza? Visualiza os irmãos das trevas, os irmãos que agem no mal. E esse, o soberano das trevas, lhe oferece ajuda. Na verdade, ele quer explorá-lo, utilizá-lo no trabalho. E ele atribui a esse mestre como um benfeitor que o salvou, que o libertou da situação que ele estava. Porque enquanto ele estava ali sofrendo as calúnias, né, que ele considerava uma calúnia ser acusado pelos irmãos que ele prejudicou no passado, naquele momento ele deixou de ter os irmãos ali na mente dele, ao redor dele, e ele passou a ser um dominador. Então a concepção dele é de libertação, de uma promoção, mas na verdade ele estava tirando ele de um cárcere e colocando em outro. Isso nós percebemos em várias situações da nossa atualidade, né, em que a pessoa que é dominada, explorada, ela é manipulada psicologicamente, quase como uma hipnose. Né? Nós vemos isso nos trabalhos degradantes, em que o funcionário não acredita merecer um emprego melhor, que ele é humilhado ao ponto dele realmente ser desvalorizado e pensar que aquele é o melhor emprego para ele, que ele não vai conseguir algo melhor na vida. O mesmo na mulher que tem um relacionamento abusivo, ou ao contrário, né? O homem que sofre esse relacionamento abusivo, que são humilhados, degradados e não conseguem sair daquela situação porque creem não merecer um amor verdadeiro, creem não merecer uma situação melhor do que aquela. Então essa manipulação ela é levada tanto no plano espiritual quanto no nosso plano terreno. Vamos continuar aqui. Ideias terrificantes, fantasias mitológicas foram-lhe fixadas na mente, a fim de que se considerasse a personificação desses absurdos, que lhe facultava assumir-lhes as personalidades, apavorando as suas vítimas e dominando pelo terror, por encontrar no inconsciente de tais ser viciados as crenças e superstições que trouxeram da terra, facilitando a aceitação das induções punitivas. Ele personificou o próprio diabo, digamos assim. Ele usava uma cauda, ele tinha toda uma aparência que causava terror nos seus dominados. E mais à frente no livro, quando ele sofre uma terapêutica em relação dos trabalhadores da casa e ele perde essa aparência, ele consegue visualizar o seu perispírito todo machucado, todo deformado. E esses irmãos que estavam abaixo dele, sendo explorados, visualizam isso também. E eles pensam, é ele que nós estávamos com medo? É dele que nós estávamos, então, sendo intimidados, sendo explorados? E eles começam a refletir e a também se libertarem desse processo de indução. Um vai dominando o outro através do terror, através do pânico. Eles eram realmente
humilhados. E continuando, o orientador diz: caístes nas malhas da rede da perturbação, por livre vontade, por sintonizardes moralmente com aqueles que vos exploram, levando-vos ao crime e à loucura. Vinculaste-vos espontaneamente e cada dia mais vos comprometeis, porque abdicastes do uso da razão. Dentro em breve modificar-se-vos-á a paisagem, podereis discernir e eleger treva ou luz, sofrimento ou paz, desar ou felicidade. A ninguém mais culpareis, nem acusareis, porquanto a responsabilidade será, como tem sido, exclusivamente vossa. Ficai atentos e tende calma. Não creia que ele o tenha ajudado ao libertá-lo das vítimas que lhes urziam látego no dorso, e às quais você hoje faz estossegar. O seu limite ali se esgotara, e ele sabia. Retirou-o de um cárcere para aprisioná-lo em outro pior. Desperte! Ele anulou-lhe as faculdades de pensar, a fim de dominá-lo, o que vem conseguindo com facilidade. Então ele retira ele de um cárcere, coloca ele em outro, sempre com a vontade dele. Mas a indução magnética dificultava essa razão, essa vontade dele de se libertar. O que os irmãos trabalhadores fazem? Começam a trazer a razão dele de volta à tona e dão a ele, diferentemente do soberano das trevas, o poder de decisão, a escolha livre de decidir entre o bem e o mal, entre a treva ou a luz. Mas liberta-o pelo menos dessa situação de magnetismo, de hipnose, para que ele possa realmente fazer uma escolha com uma coerência maior, com um senso realmente liberto dessa indução magnética. Então a gente percebe aqui que existe uma grande dominação, existe sempre algum indivíduo querendo agrilhoar o outro, existe sempre alguém que quer dominar. E aí quem coloca grilhão no outro está colocando em si próprio também. Estão todos sendo arrastados, todos têm um caminhar muito mais difícil. A gente vai ver no livro Libertação a mesma situação. Aqui nós temos Gregório. Gregório também lidera um grande grupo. Ele tem motivos pessoais para liderar esse grupo e para tentar afetar especificamente uma mulher chamada Margarida, que o torturou no passado. E ele agora deseja vingança e quer torturar ela também. Gregório age no mal, está aprisionado também na ignorância e no sofrimento, mas é muito amado por Deus e é muito amado pela sua antiga mãe, que deseja libertá-lo. E pede ajuda a Gúbio, que vai ser orientador de André Luiz nesse livro, e juntos eles tentam contornar essa situação. Gúbio não consegue convencer Gregório, mas consegue ao menos a permissão de estar perto de Margarida e perto dessa situação toda, sem interferir. Então ele vai um pouquinho que disfarçado, fingindo que faz parte do grupo, mas ele, a princípio, promete que não iria interferir, que não iria atrapalhar o trabalho. E a gente percebe que a escolha de Gúbio para esse trabalho não foi apenas pelo seu trabalho no bem, mas porque ele já foi pai de Margarida. Então ele vai ter uma motivação a mais, além do trabalho, independente de quem seja, mas um trabalho de querer libertar também a sua filha, tão amada assim como Gregório. Um desses líderes, assim como a gente tinha ali o Ciberano, aqui a gente tem Saldanha. Saldanha foi escolhido por Gregório para liderar, para dominar um grupo, uma falange de 17 espíritos, também imantados no mal, também agrilhoados uns aos outros, agrilhoados ao sofrimento, à ignorância. E Saldanha vai liderar esse grupo para atuar em relação a Margarida, para tentar levar ela ao desencarne. E o Gúbio vai acompanhando esse processo, vai observando Margarida sendo torturada por Saldanha. Ele não faz nada no primeiro momento. André Luiz fica até angustiado, perguntando por que ele não vai lá e liberta ela, ele tem condições disso. Por que ele não fica irritado, ele não fica com raiva?
Mas Gúbio só observa e pergunta a Saldanha: que razões teriam Gregório conduzido você a conferir-lhe tão delicada missão? E Saldanha responde: o ódio, meu amigo, o ódio. A senhora? Não propriamente a ela, mas ao pai, juiz sem alma, que me devastou o lar. Faz 11 anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. Aqui nós vamos entender a motivação que leva alguém a se deixar ser dominado, a se deixar envolver nessa trama, como nós vimos nas trilhas de libertação. Por que o Siberiano estaria envolvido? Por que Saldanha estaria ali envolvido, sendo dominado por alguém, trabalhando no mal? Quais são as motivações pessoais? Então nós vamos aqui ter essa situação de libertação, essa situação de Saldanha muito clara para esse nosso estudo. Saldanha, ele desencarnou de tuberculose, mas ele não conseguiu se libertar da sua família. Ele continuou na proximidade, preocupado com as condições financeiras dessa família que ele deixou entre aspas, né? Mas seu filho, Jorge, ele trabalhava e nesse trabalho ocorreu um crime, um assassinato. E Jorge foi acusado injustamente por esse juiz que ele tenta afetar e foi para a prisão. A esposa de Saldanha, né, mãe de Jorge, ela desencarna também. E a esposa de Jorge, diante de tanto sofrimento, ela se suicida. E eles deixam uma menina que acaba indo trabalhar na casa do juiz. Então essa esposa e essa mãe de Jorge, esqueci o nome, elas não vão conseguir se desprender, elas vão conseguir continuar aprisionadas a ele. E elas vão ficar ali, juntamente a Jorge, na prisão. A presença de Saldanha, a presença da esposa e a presença da mãe, todos vibrando no ódio, no desejo de vingança, levam Jorge à loucura. E ele da cadeia vai para o manicômio. Não vemos aqui laços afetivos de amparo, de ajuda. Nós estamos vendo um caso em que todos estão agrilhoados, envolvidos nessa trama do mal. É um grilhão. Isso vai atrasar a vida de todos eles. E aí Saldanha continua explicando para Gúbio. Muita gente convida a minha transformação espiritual, concitando meu perdão estéril. Não aceito, porém, qualquer alvitre desse jaez. Meu desventurado Jorge, sob a pressão mental de Irene, dilacerada, e de Iracema, oprimida, não resistiu e perturbou-se. Enlouquecendo no cárcere, foi transferido da cela úmida para misérrimo hospício, onde mais se assemelha a um animal encurralado. Acredita possa meu cérebro dispor de recursos para meditar em compaixão que não recebi de pessoa alguma? Enquanto esses quadros permanecerem sob meus olhos, não abrirei minha alma às sugestões religiosas. Estou simplesmente diante da vida. A sepultura apenas derruba o muro da carne, porquanto nossas dores continuam tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando suportávamos a caixa dos ossos. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-me de minhas disposições íntimas. Necessitava de alguém, de alma suficientemente endurecida, para presidir a retirada técnica dessa moça que ele deseja arrebatar. E louvou-me o ânimo firme. Quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos retificadores. Mas não é fácil encontrar um companheiro decidido e perseverar na vingança até o fim com o mesmo ódio do princípio. Observou que eu lhe atendi a exigência e confiou-me a tarefa. Então nós vemos aqui a motivação pessoal de alguém para se manter agrilhoado a um grupo que age nas trevas, todos presos uns aos outros nesse sofrimento. São situações, então, que se repetem. A gente percebe o mesmo padrão em relação ao Siberiano e em relação ao Saldanha. Lá
no livro Casa Espírita, Aconteceu na Casa Espírita, a gente vai entender um pouco mais. Porque a gente pode estar pensando nesse momento, coitado de Margarida, coitado de Jorge. Jorge está ali sendo obsediado pela própria família. Margarida está sendo obsediada por 70 espíritos que querem o seu desencarne. Tudo porque no passado ela torturou alguém, torturou o Gregório. Será que alguém ali nessa história é vítima? Será que a espiritualidade vai permitir isso? E aí a gente vai perceber que cada um ali tem a sua parcela de responsabilidade. Cada um ali fez as suas próprias escolhas. Alguns agiram no passado e estão agora reparando essas suas dívidas, e outros estão fazendo escolhas nesse atual momento do livro, em que eles escolhem se aprisionar no ódio, na raiva, na vingança. São ciclos que vão sendo perpetuados. O livro explica, eu não vou contar, mas o livro explica o porquê o juiz acabou acusando injustamente o Jorge. Explica por que o Gregório tem essa relação com eles. O que tem no passado de cada um ali que permitiu que eles fossem atraídos uns aos outros e que permitiu que tudo isso acontecesse. Aconteceu na Casa Espírita, então vai nos trazer um pouquinho mais de elucidação em relação a isso. Aqui nós temos também um líder de uma grande falange, na verdade uma grande cidade de espíritos que agem no mal. Ele se chama Júlio César e ele tenta a todo custo, por motivos pessoais, por grilhões que ele ainda não conseguiu romper dentro dele, ele tenta prejudicar uma casa espírita específica, que o livro também explica, eu não vou contar, recomendo que vocês leiam. Mas esse líder, ele fala aos seus dominados, e ele é um líder bem cruel, ele fala assim para eles: nosso trabalho está dentro de certos limites. Leis universais regulam nossa influenciação. E a casa espírita, a qual desejamos invadir, dispõe de poderosa proteção espiritual. Milhares de espíritos superiores em incessante trabalho no bem, além de entidades sublimes, garantindo-lhes extraordinário auxílio. Nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas, etc. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos, nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles é que de tempos em tempos abrem brechas, nós apenas aproveitamos os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. A propósito, continuou o malvado pregador, esse é o único modo de penetrarmos na instituição, a única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. Os espíritos do mais alto sempre dizem que do mal tiram o bem, que nossa entrada é permitida, porque servirá de teste para muitos dos frequentadores e trabalhadores da casa espírita. Contudo, enquanto elas, as entidades evoluídas, aguardam a aprovação dos seus pupilos, no campo das provas, nós apostamos na reprovação dos tutelados. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo de influenciação. E na maioria das vezes, para nossa satisfação, nem se lembram da oração,
que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. Então a gente percebe aqui o trabalho que eles fazem nas casas espíritas, não só nesse ambiente, mas aqui trata especificamente disso, em que eles não dominam as pessoas. Então a gente não precisa temer o que a gente está lendo nesses livros, porque vai depender de cada um de nós, a nossa parcela de responsabilidade. Eles falam que eles fazem ali é estimular a irritação, o ciúme, a fofoca, a indignação. E eles vão conhecendo cada um, estudando cada um, agindo justamente naquelas más tendências para promover a desestabilização desse grupo, para promover a desestabilização do trabalho no bem. E o que era preciso fazer? Vigiar, orar, vigiar os pensamentos, porque no pensamento nós somos completamente livres, mas somos responsáveis pelo que pensamos, pelas sintonias que nós fazemos. E a oração, ele coloca que poderia afastar eles completamente, rompendo os propósitos deles. Então, uma vibração vigorosa, verdadeira. Essa oração verdadeira, ela pode libertar a muitos. Essa oração que pede pela iluminação dos nossos caminhos, pela iluminação das nossas decisões, para que tenhamos forças para vigiarmos melhor. É essa oração que pede a iluminação do nosso ser, que a gente possa iluminar na nossa consciência e o nosso inconsciente também. Nós temos, à luz da nossa consciência, o que nós acreditamos sobre nós e sabemos sobre nós. Mas escondidinho, né, como se fosse uma casa, contendo os porões, contendo o sótão, aquelas áreas mais escondidas que às vezes a gente nem sabe o que tem lá dentro, os problemas que estão lá, a história que está arquivada, que a gente não conhece ou não lembra mais. Tudo isso está escondidinho no nosso inconsciente, nas nossas sombras, essas nossas más tendências. E aí a gente precisa, então, iluminação. Iluminação para aprofundando esses recantos e trazendo à luz da consciência essas más tendências que precisam ainda ser exploradas, trabalhadas e substituídas pelas virtudes, pela aprendizagem. São as bagagens pesadas que a gente arrasta pelo caminho, que deixam um rastro enegrecido e às vezes a gente nem se dá conta. Quantos desses irmãos que nós falamos da época lá da escravidão, quantos desses permanecem até hoje sofrendo, aprisionados à raiva, aprisionados à vingança? Muitos nem estão nessa sintonia, mas ainda se encontram nesse sofrimento, visualizando aquele ambiente, visualizando as amarras, os grilhões presos a eles, e precisam se libertar. Quantos daqueles escravos não fomos nós? Quantos daqueles algozes não fomos nós? E talvez tenhamos tido as duas experiências. Mas será que soubemos romper esse ciclo, romper esse grilhão? E a partir do momento em que a gente veio em uma situação de maior poder, a gente agiu de forma diferente com o que estavam trabalhando conosco? Ou será que nós perpetuamos esses ciclos e trazemos dentro de nós a culpa, a angústia, a vitimização, sentimentos de indignação ainda com tudo que aconteceu no passado? Então tudo isso está nas nossas sombras, tudo isso ainda faz parte de nós. E é com isso que a gente acaba entrando em sintonia com esses irmãos, que vêm nos cobrar o reparo, que vêm nos cobrar a vingança. Eles desejam a vingança. Eles estão sofrendo, estão aprisionados muitas vezes a gente. E aí a gente precisa estar em oração, a gente precisa estar em vigilância, a gente precisa estar estudando a doutrina para entender as leis de causa e efeito, e a gente precisa nos conhecer, pedir essa iluminação do que ainda existe dentro de nós, que já é nos permitido conhecer. Porque nem tudo estamos prontos para lidar agora. Não vamos lidar com tudo de uma vez só. Mas à medida que vamos amadurecendo, espiritual, psicologicamente, essas más tendências vão vindo à tona. E a gente não pode negar.
Porque quando a gente nega, a gente acaba transferindo para o outro, né? Eu não consigo sacrificar em mim, então eu vou sacrificar no outro. Eu vou ficar incomodado, vou ficar implicando com aquele comportamento que ele faz, porque na verdade coou em mim, porque eu ainda tenho isso dentro de mim, embora eu não assuma. Ou eu vou negando e vou deixando escondido até que venha de uma forma muito mais desafiadora. É aquela parede que tem uma umidade no interior e a gente nem sabe, ou finge que não sabe. Mas um dia um acidente, algum problema, expõe aquela parede, expõe o seu interior. A gente fica indignado com quem permitiu que aquilo acontecesse, mas na verdade foi a oportunidade que a gente recebeu de enxergar um problema que, se fosse resolvido só no futuro, seria muito maior. Então, lidar conosco, romper os grilhões que existem dentro da gente, os grilhões da ansiedade, do medo, da raiva, da angústia, eles estão ligados a quê? A que época? A que vida? A que problema? Não preciso lembrar, mas eu preciso permitir que, à medida que o nosso inconsciente vai nos mostrando, eu preciso estar pronta e amadurecida para pedir forças, orar, vigiar e encarar esse desafio, de cabeça erguida, confiante. Isso vai acontecendo naturalmente. É só a gente confiar na providência divina. É só a gente enfrentar os problemas com vontade de agir no bem, com vontade de nos libertar de verdade, uma vontade verdadeira. Joana de Ângeles, ela nos fala no livro Triunfo Pessoal, que mergulhar no inconsciente individual a fim de descobrir as possibilidades de crescimento que se lhe encontram acessíveis para os grandes momentos de transformação interior. Então, nas sombras, no nosso inconsciente, a gente encontra também nossos potenciais de angelitude, também nos esperando para serem descobertos. O potencial da semente. Né? Busca a verdade, e a verdade te libertará. Essa música, da Alma Livre, ela fala disso, né? Essa música que nós ouvimos no início, a angústia que aprisiona, que envenena, que nos domina. E é preciso sorrir de esperança, sorrir de amor, fazer o trabalho no bem, ter uma esperança na vida, entender o sentido da vida. E alma livre de qualquer grilhão, de qualquer vestimenta ou necessidade de perdão. Alma livre de qualquer grilhão, de qualquer vestimenta, se formos escravos, se formos algozes, vamos trabalhar no bem, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão, vamos nos perdoar, não vamos carregar na bagagem essa culpa, vamos nos perdoar, mas vamos trabalhar para reparar esse mal cometido, para compensarmos, fazer até a extra, trabalhar muito, incessantemente, para a gente conseguir realmente romper esses grilhões com o outro. E esses irmãos que não querem o perdão, e esses irmãos que ainda não aceitaram, porque não nos viram sofrendo, que muitos esperam o sofrimento da gente, eles querem nos ver pagando a dívida. Às vezes eles nem querem causar eles mesmos o sofrimento, eles querem visualizar isso e ficam frustrados quando não observam. A dívida não é com esses irmãos, a dívida é com a vida. E a gente precisa, então, pagar essa dívida, libertando esses próprios irmãos ou ajudando outros. Agir no amor, agir no bem o máximo possível. Alma livre de qualquer grilhão, de qualquer vestimenta ou necessidade de perdão. Quem vai se aprisionar por não aceitar o perdão são eles. Vão se aprisionar a nós mesmos ainda, além do mal que eles dizem que nós causamos, eles ainda vão continuar aprisionados no sofrimento, parados no tempo, enquanto os outros irmãos podem estar caminhando adiante. Então vamos seguir em frente todos e sermos laços que possam atrair esses irmãos para a luz e que outros possam nos atrair também para a luz, que nós também precisamos de ajuda, também precisamos de amparo, que um possa ajudar o outro. E é isso que nós vamos ver em Libertação, a situação de Saldanha, onde Rúbio vai com ele visualizar, acompanhar ele no hospício, onde ele iria encontrar o filho Jorge, encarnado. E aí Saldanha pergunta: permite-me fazer algo em benefício dos nossos?
Como não? É o que eu procuro realizar inutilmente. E Saldanha não ficou com raiva, não ficou com ódio, porque ele estava maltratando a sua filha. Ele ofereceu amor, ele ofereceu uma oração e ajudou Saldanha. E ele disse assim: Senhor Jesus, nosso divino meigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que te não compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando compararmos com ti, recearíamos estender dadivosas mãos aos que não nos entendem ainda? E André Luiz fala: tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuara, aterrado, para um dos ângulos escuros da cela triste. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica, que arrancara ao próprio coração, expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado. E sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante, que o pranto de amor e compulsão irisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido lampadário no peito e na fronte, que despediam raios luminosos de intenso azul. Ao mesmo tempo, que formoso fio de claridade, incompreensível, o ligava com o alto, perante nosso aturdido olhar. Fim do intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que asilava no regaço e exorou: é para ele, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam, inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. O interpelado, Jorge, arregalou os olhos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. A interferência do benfeitor quebrara os elos que os prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhes. O obsessor da doente, Saldanha, tangido nas finas recônditas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio, instintivamente, rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas. Gúbio não sintonizou com a raiva, não teve ódio desses irmãos que machucavam Margarida. Gúbio ofereceu o amor, rompeu o ciclo. Saldanha decidiu parar de seguir o autoritário Gregório e resolveu seguir Jesus,
através desse exemplo dado por Rubio, em que ele percebeu que havia uma autoridade moral. Que poder é esse que liberta as pessoas? Que poder é esse que libertou minha nora, minha esposa, meu filho e a mim mesmo? Que poder é esse? Poder do amor. Poder do amor que liberta todos nós. Poder da oração, da sintonia com Deus e os bons espíritos. E assim, um a um, todos foram sendo libertos. O mesmo em trilha da libertação. O mesmo em aconteceu na casa espírita. Sempre o trabalho do bem, sempre vence ao final. Vence, entre aspas, porque não é uma guerra, não é uma disputa. Estamos aqui em cooperação uns com os outros. Libertação traz assim: quais as armas justas no serviço de salvação? Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-os para o alto. E em toda parte a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. E não precisamos ser espíritos de luz, iluminados, elevados, para esse trabalho de libertação. Esse trabalho de libertação pode ser a nossa própria forma de reparo. Júlio César, do livro Aconteceu na Casa Espírita, recebe orientação no final, após a sua libertação. As tuas faculdades espirituais serão de socorro. Terás natural afinidade fluídica com os espíritos obsessores, para que possas servir aqueles que um dia te foram servos. Teus adversários certamente te procurarão, desejando acabar com os teus propósitos superiores. Será a lei de causa e efeito solicitando reajuste. Natural, não achas? Desviaste tantas almas, escravizaste tantas criaturas. Agora, tua vivência evangélica deverá dar demonstrações concretas de arrependimento, transformação e reparação. Assim, terás a grata satisfação de liberares as almas que no passado aprisionaste no ideal das sombras. Então, meus amigos, é o amor, é a oração, é o autoconhecimento. Arrependermos, pedimos perdão ao outro, de forma sincera, pedimos perdão a nós mesmos, repararmos as nossas faltas no trabalho do bem e não só pararmos no reparo, irmos além, compensarmos com muito trabalho de amor. Vamos romper muitos grilhões pela frente, vamos romper os nossos próprios grilhões e auxiliar os irmãos de caminhada. Façamos elos harmoniosos de amparo, de trabalho cooperativo no bem. Agradeçamos ao nosso querido Mestre Jesus a oportunidade de trabalho, a oportunidade de libertação, nossa e dos que estão conosco, a oportunidade de estarmos falando de amor. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, muita gratidão.